Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que maravilha tê-los aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Boa noite, todos estão entrando aí. Maravilha ter vocês aqui, todos bem-vindos, família Ecobé, família Solar Naturais. Muito boa noite. Hoje uma live muito especial, onde vamos ter um participante muito especial que é o Dr. André, nosso amigo, nosso colega. Dr. André Tolentino, ele é advogado, especialista em direito civil, legislação sobre drogas, atua aí há mais de 10 anos em clínicas que fazem recuperações, em clínicas de saúde emocional, uma autoridade aí para conversar conosco nessa noite. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Não percam, porque teremos uma excelente live, uma excelente conversa nessa noite. Vocês vão gostar, tenho certeza. Deixa eu arrumar nosso cronômetro aqui. Vamos convidar aí o Dr. André para entrar, para estar junto conosco logo mais. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Desejo a vocês uma excelente semana, um excelente final de fevereiro. Pois é, segunda-feira já é março de 2021, inacreditável, né? Inacreditável que já estamos em março quase de 2021. Parece que ainda não desapegamos de 2020, na verdade, parece que nós ainda temos, não sei se por conta da pandemia, mas parece que o ano não mudou ainda. Boa noite, Laice Lima, tudo bem com você? Muito boa noite. E a Produtos Naturais, São Luís de São João do Paraíso, no Maranhão. Seja bem-vindo, tudo bem? Opa, doutor André já pediu aqui a sua participação, eu ia convidar ele, ele já foi mais rápido. Deixa eu aceitar ele aqui. Vamos entrar aí com ele. Carregando. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite, doutor André. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Murilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô maravilha, tudo certo. Maravilha, por aqui tudo ótimo. E com o doutor? Tudo bem também, graças a Deus. Não posso deixar de ser sincero, estou um pouco assim, agora mais aliviado, sabe? Mas na semana passada tive algumas más notícias aí, o Covid andou fazendo algumas festas aí nos meus familiares, minha família, estou com um sogro internado, hospitalizado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Muita gente aí já passou por isso, já superou, né? A Covid. Aqui Sim, mesmo, em casa, a gente já passou por isso. E, e tem muita fé, utilizando aí os produtos também, né? Mantendo a imunidade sim, sempre em alta, em dia. E a saúde emocional também é muito importante, né? Nesse sim. momento, a gente é Que é o tema da bombardeado. nossa live hoje. Isso, a gente é muito bombardeado por notícias ruins, né? Então, eu sou uma testemunha disso. Como é importante a gente manter a nossa saúde emocional em dia para a gente conseguir encarar essas fases, esses momentos mais conturbados, né? E eu vou fugir aqui um pouquinho do script. Você andou passando por uns dias difíceis aí também, por esses dias, né? Eu estive lá em Capela do Alto tem mais ou menos 15 dias. Fiquei sabendo aí umas notícias aí que você passou por um procedimento cirúrgico, né? Como é que foi? Tá tudo certo? Tudo bem? Tudo, me recuperando dentro do esperado, né? Mas eu fiz uma septoplastia, né? Tem um desvio de septo muito grande, né? Alguns pólipos, carne esponjosa, tal, uma dificuldade na respiração. Aí eu fiz o procedimento cirúrgico, teve uma hemorragia ali no dia, tal, então ali no dia foi um pouco complicado, mas graças a Deus agora a recuperação está ótima, né? O que eu mais temia no começo, porque assim, eu fiquei internado ali 2 dias, né, no hospital. Então, o doutor convive com isso, né, é médico, então tá inserido nesse meio, né.
Mas o meu medo era, além da cirurgia, ainda ter um contato aí com a Covid, né? Então isso me preocupou É, bastante. Mas aí já passou a janela, já tem 20 dias aí que eu fiz o procedimento e graças a Deus a recuperação tá ótima. que bom, maravilha, graças a Deus. Bom, doutor André, o intuito aqui da nossa live hoje, de ter você aqui presente conosco, é nós conversarmos aí um pouquinho sobre o tema bastante curto, simples, direto, mas muito importante, que é a mente sã, né? A força, o poder do nosso sistema emocional, psicológico, espiritual, a junção de tudo isso, não é mesmo? E se nós formos conversar aí, como já começamos a falar, dos tempos em que estamos passando, que não é só o vírus, só a pandemia que está tomando o nosso sistema emocional, mas é a insegurança de não sabermos quando vai ser o fim disso tudo, a insegurança a respeito do nosso trabalho, de quem é empresário, de quem é empreendedor, de quem é empregado e de quem é empregador, porque isso afeta de uma maneira global todos os sentidos da nossa vida. Afeta o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso rendimento, afeta a nossa alimentação e principalmente afeta o nosso lazer. Hoje em dia você não consegue, você tem uma rotina muito carregada, muito pesada, e no final da sua rotina você tem que voltar para casa. Você não tem que não pode ir lá passear no parque ou ir no shopping. Até pode, mas está correndo risco, né? Então, é uma decisão, uma escolha que você tem que optar diariamente. Eu vou no meu lazer, eu não vou, eu saio, eu não saio, eu faço, eu não faço, e agora o que que eu faço? A pessoa parece que está diariamente entre a cruz e a espada, não é mesmo? Isso. E aí, doutor, o que a gente percebe, né? A depressão, ela já era conhecida como o mal do século, né? E agora as doenças relacionadas à ansiedade, à síndrome do pânico, já está tomando lugar. Isso muito antes Sim, de se falar em pandemia. Isso a gente já estava sim, convivendo com essas doenças emocionais já há algum tempo, né? Já se tornando pandêmicas também. Então, o que a gente vê é que a pandemia relacionada à Covid, ela só veio para intensificar e talvez até para a gente compreender melhor essas doenças emocionais, divulgar um pouco melhor, para que a gente entenda pelo que a gente está passando. Isso eu acho bastante importante. Os participantes aqui, eles podem se perguntar, mas o que, que um advogado está fazendo nessa live falando a respeito desse assunto, né? Então, vou explicar aqui um pouco sim. para vocês. Eu atuo, né, eu tenho especialização em legislação sobre drogas, e eu atuo em laboratórios, clínicas, comunidades terapêuticas que tratam dependentes químicos, pessoas com problemas emocionais, com saúde mental, já há cerca de 10 anos. Então, durante todo esse tempo, eu pude compreender quão fascinante é esse tema. É extremamente fascinante e extremamente importante a gente tocar nesse assunto. As doenças emocionais, elas ainda são vistas como ou frescura ou desvio de caráter por muita gente. E a gente precisa quebrar esse estigma, que muita gente, infelizmente, ainda tem, de que o dependente químico, não só de drogas, existe o dependente químico de cocaína, de maconha, mas também de medicamentos. Aquela pessoa que acaba ficando dependente de um antidepressivo, de um ansiolítico, que também é um dependente químico. E pessoas que têm problemas com ansiedade, com depressão, e a gente pode até ampliar cleptomania, vício em internet, vício em sexo, em o comer compulsivo. Isso tudo são doenças emocionais relacionadas ao espectro obsessivo compulsivo. Então é importante a gente primeiro quebrar o paradigma de que são doenças que merecem tratamento, que merecem ser muito bem estudadas, muito bem avaliadas, que merece todo o critério médico, buscar por especialistas para tratar sobre esses assuntos. E a gente está falando aqui também sobre a influência que essas doenças, a influência que a saúde emocional tem também sobre o nosso aspecto físico. Doutor, eu pude ter algumas experiências nesse ano de 2020
e 2021 que eu gostaria até que o doutor comentasse, que eu achei muito interessante. Até mesmo experiências minhas ali na mesa cirúrgica, né, como eu estava falando da minha cirurgia do desvio de septo. O que aconteceu ali? Logo depois da cirurgia, me levaram para o quarto e eu fiquei muito nervoso, porque eu nunca tinha sido entubado, nunca fiquei em hospital e tal, e a minha pressão subiu. A minha pressão subiu e isso colaborou um pouco com a hemorragia. E nisso eu pude ver como a nossa mente tem o controle sobre o corpo. E aí a médica está falando, André, se acalma, faz a sua meditação, se tranquiliza que isso já vai ajudar também a estancar o sangramento. E realmente isso aconteceu. Ali só de eu relaxar, de colocar um pouco mais a mente no lugar, de fazer ali a minha meditação mesmo, estando deitado, né? Eu já consegui, a minha pressão já baixou e eu pude ver como realmente existe essa relação direta da nossa mente controlando o nosso corpo. E é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que a nossa mente controla o nosso corpo, se ele está com a imunidade boa, se o nosso corpo, o nosso físico, ele está bem, isso também ajuda na saúde emocional. E um outro exemplo, doutor, que eu queria dar aqui, é de um amigo que trabalha aqui com a gente no escritório, que foi muito interessante o relato dele, que no final do ano ele descobriu que a professora da filha dele estava com Covid. E foi comunicado. A professora da sua filha está com Covid. No mesmo dia ele perdeu o olfato e o paladar. Ele perdeu o olfato, perdeu o paladar e foi fazer o exame. Fez o exame, demorou 3 dias para sair o resultado, saiu o resultado negativo. Quando saiu o resultado negativo, voltou o olfato e o paladar dele. Isso eu também achei fascinante, como que o psicológico tem essa influência sobre o corpo. Eu queria que o doutor comentasse um pouco quão grande é essa influência e como que funciona essa relação relacionada à imunidade, essa questão de manter o sistema imunológico funcionando em alta. Olha, eu vivo e convivo com esses exemplos diariamente. Diariamente eu tenho a confirmação do quão poderoso é o nosso sistema nervoso e aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Não só conscientemente, como inconscientemente. Um exemplo do poder do nosso sistema inconsciente, e a gente está vivenciando isso agora, como eu disse há pouco, o meu sogro está hospitalizado com o Covid e ele está, nesse momento, na unidade de terapia intensiva, está entubado, certo? É um quadro bastante delicado, porém está tendo melhoras, graças a Deus. E eu tive contato direto com as pessoas que trabalham diariamente na unidade de terapia intensiva, né? Que é a UTI. E nós temos uma fé, uma crença, uma religião muito forte. Nós, eu quero dizer, tanto eu, quanto meu sogro, quanto toda a nossa família. Então as pessoas vieram conversar conosco e falaram inúmeros casos de pacientes intubados, pacientes sedados, pacientes inconscientes, em que os familiares, e não sei se você já teve algum contato com isso, pelo menos aqui na nossa cidade, é assim, por conta de ser uma pandemia, não pode se fazer visitas, não pode chegar nem perto dessas pessoas. Então, diariamente você tem uma ligação do intensivista, que é o médico que está dentro da UTI, e essa ligação é por WhatsApp, via áudio, e diariamente você tem uma ligação de vídeo, porque trabalha um psicólogo ou uma psicóloga dentro da unidade de terapia intensiva. Ela liga de vídeo, o paciente está inconsciente, está sedado, mas ela deixa que toda a família converse através do vídeo com esse paciente, certo? E há inúmeros relatos de pacientes que começam a responder às medicações, começam a melhorar a partir deste contato com a família, certo? Familiares que enviam áudios de orações, áudios de mensagens, ou até mesmo por escrito, e o enfermeiro ou quem quer que esteja trabalhando lá, lê essa mensagem para a pessoa que está inconsciente e ela começa a obter respostas fisiológicas.
Isso começa a mudar a saturação, a oxigenação, o funcionamento do pulmão, certo? Então, o nosso inconsciente, o nosso consciente, ele tem um poder e tem um poder que não pode ser quantificado, assim, é uma coisa incrível essa questão. E dando um outro exemplo, até hoje mesmo no meu trabalho eu tive esse exemplo. Todo mundo sabe que existe um antibiótico chamado penicilina, certo? E todo mundo sabe que é muito comum pessoas terem alergia à penicilina, à penicilina. Então, toda vez que você vai fazer ou que você pretende fazer uma injeção de penicilina, antes é obrigatório, é ética profissional, você tem que fazer um teste se essa pessoa é ou não alérgica àquela medicação. Por mais que ela diga que não é alérgica, que já tomou várias vezes, você tem que fazer o teste. Certo? Eu prescrevi e indiquei essa injeção para um paciente e ele, a partir desse momento, ficou apreensivo. Nossa, mas e se eu for alérgico? Não, fique tranquilo, nós vamos fazer o teste e tal. Tudo certinho, fizemos o teste. Vi que não deu nenhum tipo de problema, não deu nenhuma reação. Falei, ó, você pode tomar. Não, mas o senhor tem certeza? Não foi muito rápido? Falei, não, fique tranquilo. Depois de que tomou a medicação, começou a ter um aperto no peito, ficar sem ar, tivemos que medir a pressão arterial, tivemos que fazer todo um processo com esse paciente e começou a passar mal. Enquanto eu não disse que existia uma injeção que, digamos, fosse o contra, assim, o antídoto, não é? Um antialérgico, enquanto não fizemos nessa pessoa, ela não se acalmou. E depois que fizemos, falei, olha, agora não tem problema mais, não vai ter mais a reação, tá? Pronto, ela se acalmou instantaneamente. Então você vê, ela mesmo disse, ela falou assim: Nossa, doutor, que bom que você me deu essa outra injeção. Acho que se fosse só água, eu iria melhorar igual, porque eu fiquei muito nervosa, né? Era um paciente de sexo feminino. Então a gente vê por aí, né, a importância da saúde mental, do equilíbrio emocional, de ter uma mente sã e uma mente fortificada, né? E isso tem tudo a ver com um estilo de vida e com uma suplementação. Isso é muito importante. Legal, legal exemplos que o doutor trouxe também, né? Porque a gente estava falando sobre essa via de mão dupla, né? Porque a gente, da mesma forma que a gente tem meios para a gente manter o nosso físico saudável, a gente precisa também ter uma mente saudável, uma mente sã, para ter um corpo são, um corpo imune, um corpo saudável, né? E da mesma forma a gente precisa ter a mente saudável para a gente ter o corpo em dia. Então isso tudo precisa ser muito bem equilibrado. Um exemplo que eu dou é até a questão da atividade física mesmo, né? A atividade física, ela ajuda nessas duas mãos. A atividade física, ela ajuda na produção e na recepção dos hormônios bons, né? Da serotonina, ela ajuda você a ficar com a mente sadia e, ao mesmo tempo, ela ajuda você a manter o corpo sadio. E isso tudo é importante. Eu vou até mostrar aqui, doutor, o Immunice, que eu estou tomando. Sim. Eu estou tomando esse Immunice líquido, porque como no pós-cirúrgico eu estou engolindo muito comprimido, né, tomando anti-inflamatório, antibiótico, eu escolhi fazer uso do líquido para evitar engolir mais uma cápsula, né, para não prejudicar a garganta. E só de eu estar tomando Immunice eu já fico mais tranquilo, porque eu já percebo, só disso eu já fico mais aliviado. Falo, não, a questão da minha imunidade, da minha saúde física tá ok, isso eu trato aqui com Immunice. Aí eu consigo já até ter mais tranquilidade mental para me preocupar com realmente o que precisa de preocupação, que é o pós-operatório, fazer as limpezas, fazer o repouso da forma correta, né? Então tudo isso ajuda no equilíbrio entre o corpo e a mente. Sem dúvida, é muito importante. E, assim, a questão da imunidade, né? Você que mostrou aí o Immunice que você está fazendo uso,
ela nunca foi tão debatida, tão discutida e tão em alta quanto agora na pandemia. E, na minha opinião, ela já deveria estar sendo debatida e discutida há muito tempo atrás, mas as pessoas não tinham essa mentalidade, não davam essa devida importância para o sistema imunológico e não conseguiam fazer uma referência entre se suplementar e ter um bom sistema imunológico, certo? Agora, com a chegada da vacina, a suplementação para a melhora do sistema imunológico, ela triplicou a sua importância, porque foi algo que eu expliquei e tomei grande parte do tempo da nossa live na semana passada, dizendo que a vacina, como todas as vacinas virais, ela dá uma informação sobre o vírus para o seu corpo. Muita gente acha que a vacina te imuniza de uma maneira de que você não vai pegar a doença. E não é isso. Ou então tem pessoas que acham que a vacina vai matar o vírus. E também não é isso. Não é isso que acontece. Ela não te impede de ficar doente e muito menos mata vírus. A vacina dá informações para o seu sistema imunológico para que ele possa ter já em seu banco de dados essa informação, para quando você entra em contato com o vírus, ele possa atuar de maneira mais rápida e mais eficaz, fazendo antes um anticorpo, né, que é um veneno, que este sim tem o poder de matar o vírus. Então, de que adianta eu ser imunizado, eu tomar a vacina, se o meu sistema imunológico não vai usar essa ferramenta? Não adianta nada. Então, se tornou muito mais importante agora, com a chegada da vacina, nós focarmos totalmente no aumento e na melhora do nosso sistema imunológico. Tá? Muito, muito importante mesmo. E só dando um último exemplo aqui, né, do nosso sistema emocional, tive um primo de segundo grau, assim, ele era primo da minha mãe, e na família dele mais de 20 pessoas já haviam falecido de câncer. Então ele já era uma pessoa totalmente traumatizada com essa doença. Até o dia que ele descobriu que estava com câncer de próstata, que hoje em dia é um câncer que tem em torno de 98% de curabilidade, certo? Mas no dia que ele recebeu a notícia, a primeira reação dele foi dizer: eu vou morrer. Eu não vou, toda a minha família já teve isso, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Do dia que ele disse isso, ele esteve conosco mais 90 dias apenas. Um câncer que era totalmente curável, totalmente recuperável, mas ele não suportou porque ele se entregou. O seu estado mental, a sua mente, de maneira assim, unânime, se entregou para as doenças, e o que nós não devemos fazer. Pessoas que estão com Covid, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas em UTIs, têm o sistema psicológico totalmente abalado. A partir do momento que você entra numa sala, que você não tem mais contato com a sua família, você tem que ficar isolado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, você começa a ter aquela dúvida: será que é a última vez que eu os vi? Será que é a última vez que eu pude ter essa conversa? Então isso começa a abalar de maneira muito forte o seu psicológico. E é ele que vai ter uma grande parte no tratamento lá dentro, é o sistema psicológico. Por isso que os médicos intensivistas estão dando um apoio tão grande aos familiares em ter esse contato com as pessoas internadas. Interessante. E, doutor, dando um exemplo também, né, de convívio, como eu comentei, em clínicas e comunidades terapêuticas que tratam dependentes químicos, né, pessoas com algumas doenças mentais também, eu atuo em algumas clínicas, conheço alguns médicos que atuam em clínicas que começaram a tratar também com algumas terapias, vamos dizer aí assim, um tanto quanto inovadoras. Porque a gente percebeu que o dependente químico ou alguém que tenha uma doença mental e que entra numa unidade de internação, né, ela está não só com o seu psicológico extremamente abalado, mas também a sua saúde física, não só por conta da doença mental, emocional dela, mas a gente percebe problema no fígado, alguns problemas cardíacos, alguns problemas no rim,
por conta do uso, né, do abuso da substância. E com a saúde extremamente abalada, ainda com os problemas relacionados à abstinência, né? E como essas pessoas, no início do tratamento, elas, por conta desses problemas, elas estão extremamente vulneráveis a outras doenças, desde gripes, alergias, dentre outras doenças físicas, né? E é muito Todas interessante a elas gente têm em ver... comum a má alimentação, por consequência, a má Isso, nutrição. Todas elas têm isso. isso em comum. Não se alimentam bem, portanto, não se nutrem e estão com o sistema imunológico totalmente abalado. Exato. E isso que o doutor falou faz esse gancho da necessidade da suplementação. Porque muitas vezes eles chegam, eu percebo que nas clínicas a pessoa engorda muito no primeiro mês, segundo mês, muito por conta Sim, da abstinência também. Só que o fato sim, delas engordarem não quer dizer também que ela está nutrida. Por quê? Porque ela está substituindo muitas vezes um vício por outro. Ela está se sim. alimentando de forma inadequada, por conta de algum problema ali nos órgãos, talvez não esteja retendo os nutrientes da forma correta. Então é interessante essa questão de como essa nutrição ela tem que ser feita de uma forma correta ou através de uma suplementação do nutracêutico para que realmente esses nutrientes façam o efeito necessário para que a pessoa mantenha a imunidade em alta, né, durante esse período de tratamento. Sim, é muito importante, principalmente o uso, a suplementação de um mineral que faz toda a diferença nessas pessoas, que é o magnésio. Ele é um precursor da serotonina, é um precursor da melatonina, também ajuda no sistema gastrointestinal. E nós, a nossa região geográfica, ela é muito pobre em magnésio. A nossa água e o nosso solo quase não contém esse mineral, tá? Esse mineral ele é muito comum em geografias onde tem-se montanhas e vulcões, sabe? E não é o que nós temos aqui no na nossa região. Então, por características geográficas, nós já temos um déficit de magnésio. E as pessoas ainda costumam a não se alimentar de alimentos que são ricos em magnésio. Então, quando você faz a suplementação com produtos que contêm magnésio, e aí a gente tem inúmeras formas de magnésio, mas nesse caso a mais importante é o magnésio bisglicinato. Ele é muito importante na recuperação para produzir mais serotonina e mais melatonina, certo? Tem um produto da Ecobé, que é o Bicalme, que ele é muito rico em magnésio bisglicinato. Na verdade, grande parte da sua formulação é de magnésio bisglicinato. Eu faço a prescrição desse produto já há muito tempo, não só para problemas com dependências, mas também para esquizofrênicos, autistas, pessoas, crianças, inclusive, que são muito imperativas, não é? E isso faz total diferença juntamente com a atividade física que você disse anteriormente. Porque toda atividade física, a partir de 20 minutos que você está fazendo essa atividade física, é um sinal para o seu corpo também liberar a serotonina, tá, no nosso organismo. Isso é muito claro, isso é muito claro. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo agora, terminar aqui a live, desligar o celular e fazer um exercício físico, os primeiros 20 minutos são terríveis. Não é legal, tá? Depois de 20 minutos que você está permanecendo naquele exercício físico, começa a vir uma paz interior, assim, olha, uma vontade, e a pessoa fala assim, eu acho que o sangue esquentou, né? Isso é o que a pessoa fala primeiro. Parece que o sangue esquentou. No começo estava até doendo uma articulação ou outra aqui, meu joelho, agora já não está mais. Acho que o sangue esquentou. Não, você está começando a sentir os efeitos da serotonina no seu corpo, que é um hormônio que lhe causa prazer, que lhe causa entusiasmo, felicidade, tá? Todo exercício físico, a partir de 20 minutos, começa-se a soltar a serotonina aí no nosso organismo. Isso tem tudo a ver com a mente sã. E o doutor comentou aí a respeito do Becalme, né, que é esse produto da Ecobé. Eu acompanho a utilização do Becalme em clínicas e comunidades já tem cerca de Sim, 10 anos.
que eu faço Olha só. acompanhamento, e as clínicas, as comunidades terapêuticas que utilizam o Bicalme, seja no tratamento de dependente químico, ansiedade, questões relacionadas à depressão, tem um resultado fantástico. Inclusive porque eles conseguem reduzir o uso de medicamentos, muitas vezes. Medicamentos, tarja preta, né, que muitas vezes causam outro tipo de dependência, e eles conseguem Sim. reduzir e às vezes até evitar esse tipo de medicamento utilizando essa suplementação com o Becalme. Que, como o doutor falou, né, o Brasil realmente tem um déficit muito grande por conta de questões geográficas, né, do magnésio. E eu, inclusive, andei lendo alguns estudos relacionando esse déficit do magnésio no nosso solo com o fato do Brasil hoje ser o país com maior número de pacientes com problemas de saúde emocional. Hoje saiu um estudo há pouco tempo mostrando que durante a pandemia, cerca de 60% da população brasileira está apresentando sintomas de ansiedade generalizada. É um número extremamente alto. O Brasil hoje está em primeiro lugar no mundo no número de pacientes, de pessoas apresentando alguns sintomas de ansiedade. Então, é muito importante a gente perceber, a gente divulgar que isso existe, que os sintomas existem, que não é frescura, que não é desvio de caráter, que não é falta de fé, que muita gente ainda pensa assim, né? E a gente tem exemplos como o padre Fábio de Mello, que não é segredo para ninguém, que já revelou que sofre com síndrome do pânico, né? E que faz uso, inclusive, de suplementação, né, para manter a sua imunidade em alta, e que isso é um problema no qual a nossa sociedade está inserido hoje e que a gente tem que buscar meios para a gente juntos superar esse tipo de problema. E uma das formas que a gente orienta aqui é o uso da suplementação. É uma forma natural de que a gente consegue repor no nosso organismo essas questões físicas, nutracêuticas, para que facilite a nossa vida e a gente consiga superar de forma mais fácil esse período que a gente está vivendo. Sim, também temos o exemplo do padre Marcelo Rossi, que, poxa, perdeu tantos quilos, ficou vários tempos em depressivo, em clínicas, Isso. tratando. E uma pessoa com uma fé assim extraordinária, né? Então, isso definitivamente não tem nada a ver com fé, ao contrário, a fé ela te ajuda muito nessa questão, né? E não é a falta dela que vai fazer você entrar nisso. E é muito importante as pessoas terem a consciência de que hoje você sai na rua, se você conversa com qualquer pessoa na rua, ele sabe que se ele for tomar um sorvete, isso pode ser prejudicial. Ele sabe que se ele for comer uma comida muito gordurosa ou muito salgada, também é prejudicial. Então você pode facilmente, dentro das casas, das famílias, dentro dos lares, um filho cuidando do avô, um filho cuidando do pai, dizendo: pai, cuidado com açúcar, você tem diabetes. Mãe, cuidado com o sal, você tem pressão arterial, pressão alta, né? Ou mãe, pai, vô, cuidado com a carne gordurosa, você tem colesterol alto. Mas ninguém fala assim: olha, vamos comer alimentos ricos em magnésio porque tem depressão lá fora. Não, ninguém sabe disso, né? Então elas dão a devida importância a comidas, alimentos que podem causar ou piorar enfermidades, mas não dão a devida importância em nutrientes que podem lhe causar saúde, né? Então a gente fica muito preocupado com o que é o vilão e não se preocupa com o que é o herói. Né? A gente quer não comer o vilão, não fazer uso do vilão, mas ninguém está procurando se alimentar do herói. Né? Então essa é a consciência que a gente quer colocar aqui na live, na cabeça de quem está assistindo. Da mesma importância que você não deve comer comida muito salgada, nem muito gordurosa, nem alimentos muito doces, nem excesso de carboidratos, na mesma importância, você deve fazer uso de suplementações, de vitaminas, de minerais, cuidar do seu magnésio, né? Que é o que a gente está disseminando aqui, o que é muito importante, essa consciência. Legal, doutor. É muito interessante a gente tratar dessa questão, né? Do que realmente pode nos fazer bem, não só fugir daquilo que faz mal, né? Eu estava lendo novamente sobre essas questões, né? Essa questão da suplementação, extremamente importante.
Eu acredito que quem nos acompanha aqui nas lives da Ecobé, nas lives do doutor, já entendeu, espero que entendam e que façam uso dessa suplementação para a gente poder aproveitar aí a inteligência que o ser humano tem a nosso favor e que a gente possa aí utilizar essas saídas científicas, né, para a gente conseguir ter uma vida melhor, ser mais feliz, para as pessoas à nossa volta também, né, nossos pais, nossos familiares, nossos filhos, poderem ter uma vida mais tranquila, utilizando esses hormônios, né, a serotonina, a nosso favor, e conhecendo como funciona o nosso corpo, como funciona a alimentação, para a gente poder fazer uso da forma correta, né? E a respeito também dessa questão da imunidade, é algo que nos tranquiliza muito. Então, não só o fato da gente estar mais tranquilo por conta de fazer uso da suplementação, mas o contrário, por conta da suplementação a gente fica mais tranquilo também, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo está funcionando bem, a gente sabe que a gente não consegue fugir, como você falou, que está tendo esses casos de Covid na família, eu também tive na minha, a gente não consegue fugir, a gente não consegue viver numa redoma de vidro e não ter contato com ninguém, não ter contato com outras pessoas. Então, essa importância dessa suplementação também com relação à imunidade, às vitaminas e aos minerais, para que a gente tenha essa tranquilidade, tomando os cuidados, né, o distanciamento correto, usando o álcool em gel, mas, caso isso falhe, para que a gente tenha aí o nosso corpo, o nosso físico em dia, para que a gente possa enfrentar aí qualquer tipo de doença que apareça. Sim. Quando a gente faz o uso da suplementação, algo que é muito legal é que é o seguinte, não é tão gostoso, não é tão prazeroso quando a gente vai sair para algum lugar, tudo bem que faz um ano que ninguém sai para lugar nenhum, mas não é tão legal quando você vai, não sei, vamos dizer um casamento. Você vai num casamento, as mulheres principalmente já começam a pensar um mês antes o vestido que vai usar, o penteado que vai fazer, aonde vai fazer sua maquiagem, o que vai fazer no cabelo, né? Começa já a se programar. Então, aquele ato, que às vezes dura o dia inteiro, dependendo da pessoa, né? Já começa lá de manhã se arrumar para o casamento à noite, tudo aquilo lhe proporciona sentimentos bons, sentimentos de autoestima, sentimentos de que você está cuidando de si mesmo, cuidando do seu corpo para ficar mais bonito, para ficar mais arrumado, né? E isso é a mesma coisa quando alguém começa a fazer uma suplementação. Você começa a ter a consciência de que você está se cuidando, de que você está fazendo bem a si mesmo. Então isso sozinho, só esse fato, começa a lhe causar um ato prazeroso, um sentimento de prazer, de que estou cuidando da minha saúde. Diferentemente de quando você está doente, tem que tomar remédio. Aquilo não é um prazer, aquilo é uma obrigação. Você tem que tomar porque você está doente. E aquilo é ruim para você. Cada vez que você tem que tomar, cada 8 horas, você tem que ficar olhando no relógio, querendo saber a hora do remédio, é uma tortura. Remédio é gasto, né? Eu vejo totalmente ao contrário. Enquanto suplementação, um ótimo investimento, né? É investimento, exatamente, né? Exatamente. Então, o ato de suplementar, ele é tão bom até nessa questão. Na questão de ser um investimento, na questão de conseguir lhe fazer escapar de uma futura internação, de uma futura UTI, de um futuro gasto muito grande com o hospital, que a gente sabe que não é fácil, não é pouco, né? Temos aqui um depoimento aqui da Lais Lima dizendo: muito importantes as informações, porque assim as pessoas podem ter a conscientização de que é fundamental a importância o hábito de suplementar. Olha, em outros países que têm hábitos alimentares até muito pior do que o nosso, tá? Que é o caso dos Estados Unidos, um dos países mais obesos do mundo, suplementação lá é muito mais desenvolvido do que aqui, por exemplo, né? Foi algo que eu falei numa outra live dias atrás, a respeito, por exemplo, da importância da suplementação. Astronautas que vão ficar dias no espaço, fora da órbita terrestre. Lá não pode ter comida, lá não tem arroz, não tem feijão, não tem carne.
é só suplementação. Alimentação em forma encapsulada ou pasta, tá? Então é isso que tem que entrar na nossa mente. Isso é normal, isso é muito importante no nosso dia a dia. Eu estava conversando antes um pouco, eu vi a respeito que você estava lendo aí sobre uma terapia chamada risoterapia. Como é que é? E fala pra gente. Olha, eu vou falar um pouco sobre isso. Inclusive, eu andei me atualizando com relação a isso. Eu li uma Sim, pesquisa que foi divulgada de uma experiência, estou lendo aqui, na Western New English College, de Massachusetts, nos Estados Unidos, né, em sim, que foram divididos dois grupos. Para um grupo foi passado, um grupo muito parecido, né, um grupo para você poder realmente fazer ali uma análise. Para um grupo foi passado, deixaram eles algumas horas assistindo comédias, assistindo esquetes de comédia, filme de comédia, deixando o pessoal rindo, gargalhando, tal, dando sim. risada. Para um outro grupo de controle foi passado filme de drama. Foram passados alguns filmes de drama, tal, para esses grupos assistirem. Depois, quando eles saíram, né, esses dois grupos saíram desse experimento, eles fizeram alguns testes com a saliva desses indivíduos, e mostraram que o primeiro grupo, que assistiu comédias, se deram risadas, né, com as esquetes, elas tiveram um acréscimo na imunoglobina IgA, anticorpo de combate germe, responsável por infecções. Então, isso foi Sim. replicado depois, não só nessa universidade, como em outras. Então, isso ficou demonstrado como essa risoterapia, treino do riso, que hoje é muito bom que isso está sendo muito bem desenvolvido, né? A gente tem hoje grupos que, inclusive, visitam hospitais de crianças, né? Grupos até de palhaços, né? Que fazem esse tipo de trabalho, Músicos porque já ficou também. muito bem demonstrado que a risada, o riso farto, largo, ajuda no sistema imunológico. Como o doutor tinha comentado, as orações, a família reunida, a família próxima, isso já faz com que o próprio sistema imunológico da pessoa se restabeleça e se fortifique, que é muito importante. Não só, pessoal, não só esperar você estar numa sala de hospital para você começar a dar risada, para você ouvir música, de jeito nenhum, mas a gente sempre pensar na prevenção. Assim como a gente está falando na prevenção com relação à suplementação alimentar, também no dia a dia, dar mais risada, fazer atividade física, aprender a fazer uma meditação, algo que te traga felicidade, estar mais próximo dos seus familiares, tudo isso comprovadamente, isso melhora, isso ajuda muito o sistema imunológico. É muito importante a gente fazer isso e a gente difundir essa consciência para as pessoas próximas. Quanto mais, doutor André, quanto mais a gente conseguir fazer da vida algo leve, né? Quanto mais leve nós tornarmos a nossa vida, melhor ela vai ser e muito mais nós vamos aproveitá-la. É algo tão maçante assim que acho que já foi tão batido sobre isso, que é, por exemplo, o fato de fazer aquilo que você ama, né? De tornar o seu trabalho não um trabalho, mas uma diversão. Por quê? Porque já milhões e milhões de estudos já demonstraram que tudo aquilo que você faz por amor, por carinho, por gostar de fazer, o seu rendimento é outro, né? Diferentemente da pessoa que fez uma faculdade ou está em um trabalho por obrigação ou por necessidade. Ainda que a necessidade também é um incentivo. A pessoa está ali todo dia pensando, está trabalhando e pensando no prato de comida que aquele trabalho vai lhe render, né? Mas ainda assim é uma tortura, tá? Ainda que você sabe que que a pessoa que tem aquele trabalho, que depende do trabalho, às vezes está agradecendo a Deus diariamente por ter aquela fonte de renda, mas ainda assim não é algo que ela faz por amor, mas sim por necessidade. E isso faz. Olha só, se a gente for somar quantas horas nós trabalhamos por dia, quantos dias nós trabalhamos por semana? Quantas semanas trabalhamos por mês? Quantos meses por ano? Quantos anos de vida? Então, se você está fazendo algo que você não gosta, quanto tempo da sua vida você está fazendo algo que você não gosta? Sua vida inteira, né? Sim. Isso vai acarretar em problemas de saúde. E
como a gente disse lá no início da live, do mesmo jeito que pessoas têm câncer, outros têm pressão arterial elevada, outros têm diabetes, outros têm depressão, é uma doença. E do mesmo jeito que para você ter diabetes, você teve que fazer um esforço no teu pâncreas. Para você ter pressão alta, você teve que ter uma má alimentação. Para você ter determinada doença, você teve que fazer algo de errado. E a doença é o preço que você está pagando sobre aquele estilo de vida errado. A depressão, da mesma maneira. A ansiedade, a síndrome do pânico, da mesma maneira. Você está pagando um preço por algo que você estava fazendo errado diariamente. Seja um trabalho que você não gosta, seja inserção no meio ambiente que você só tem problemas, ou seja familiar, seja do trabalho, coisas, rotinas que você está inserido por obrigação, só vão lhe causar doenças. E muitas delas, a maioria delas, você não chegou lá por escolha própria. Ninguém decidiu ser alcoólatra. A partir de amanhã eu vou ser alcoólatra. A partir de amanhã eu vou ser um viciado. A partir do mês que vem eu vou ter depressão. Não, ninguém escolheu. As pessoas que estão de fora e julgam, acham que é relaxo, acham que é preguiça, acham que é falta de vontade. Ah, fulano tá desse jeito só porque não gosta de trabalhar, ou porque não gosta de sair de casa. Ninguém escolheu estar nessa situação. A vida e a vida que ela levava é que deixou ela nessa situação. É uma dor muito grande, né? Convivendo, né, com o pessoal que tem essas doenças, a gente percebe que eles carregam um fardo, né? Uma dor muito grande, que eles só conseguem alívio através dessas substâncias. Alguns pelo álcool, outros por drogas ilícitas e outros por medicamentos. Ele sente a mesma dor. A diferença disso é que um buscou um médico e o médico prescreveu para ele uma medicação, e o outro, às vezes, teve esses problemas quando era muito jovem e encontrou esse alívio numa outra droga, seja no álcool, seja na maconha, seja na cocaína. Então, realmente, não dá para a gente julgar a dor do próximo, né? Às vezes, o espinho que está na nossa mão dói pra caramba e aquilo pra gente é o fim do mundo. E para quem está de fora, aquilo não é dor nenhuma, né? E isso tudo que o doutor comentou a respeito do trabalho, né, de carregar esse fardo do trabalho com algo que você não gosta, eu vejo também que é sempre possível a gente ressignificar aquilo que a gente está vivendo. Eu convivo com muita gente que às vezes odeia o trabalho, ou tem um problema emocional, uma doença, uma depressão, uma ansiedade, e que acredita que aquilo é por conta do trabalho. Não, mas o meu trabalho, eu sou muito cobrado pelo meu chefe, ou eu tenho muita carga nas minhas costas, é muita coisa para resolver. Realmente isso existe. Mas é muito importante a gente saber lidar com essas questões que vão aparecer na nossa vida e muitas vezes ressignificar aquilo. Porque em todos os casos que eu acompanhei de colegas ou que eu convivi em clínicas e comunidades, o problema, na verdade, não estava no trabalho. Estava como a pessoa enxergava aquilo. Ou então ela sai de um trabalho, pula para outro, ela vai encontrar aquele problema de novo. E ela fica pulando, ou às vezes está desempregada, e está com aquele problema também. Então é muito importante, se você está num trabalho estressante, tem um chefe estressante, ou a sua empresa não está indo bem, você conseguir, é claro que você pode procurar ajuda através de terapia, né? Através das suplementações que a gente está indicando aqui, muitas vezes ajuda com medicamento, né? Por um tempo, né? E com a suplementação para ajudar aí já num desmame, mas para você conseguir enxergar tudo isso de uma forma diferente. Nada impede de que você mude também de trabalho, mas é muito importante você dar um significado para aquilo. Por mais que você tenha que aguentar aquele trabalho por questões econômicas, é muito importante você ter essa gratidão a esse trabalho, você fazer ele bem feito, você conseguir encontrar um significado para aquilo, para que você consiga conviver e viver as suas 8, 9, 10 horas por dia, desempenhando de forma eficiente aquela função, para que você consiga liberar essa serotonina também no seu trabalho. Não pode ser só quando a gente faz a caminhada, quando a gente faz a corrida, quando a gente está se divertindo. É muito importante a gente se divertir também no trabalho que a gente faz no dia a dia, nos estudos, para que a gente consiga realmente ter uma vida plena. Sim, e só para complementar aí, isso tem total
consequência no nosso sistema imunológico. Nós estamos fechando o mês de fevereiro agora, né? Nossa última live agora no mês de fevereiro. E o mês todo nosso foi dedicado a falar sobre a imunidade, por toda essa questão em que estamos vivendo agora. Então, é muito importante nós podermos linkar, né? Vamos usar essa palavra americanizada, linkar a mente sã, os problemas emocionais, psicológicos, com a nossa imunidade. E a nossa imunidade, todo mundo sabe hoje, se não sabia, agora sabe, tem tudo a ver com a nossa saúde, certo? Então, é um ciclo que uma coisa leva a outra e a outra coisa leva a outra e esse ciclo se fecha. Então, nós temos imunidade, mente, saúde. Imunidade, mente, saúde. Imunidade, mente, saúde. Então, se qualquer um deles que comece a baixar, vai refletir no outro e esse ciclo vai se completar e vai voltar lá. Então, se eu estou com a minha imunidade baixa, a minha mente também não está boa, a minha saúde não vai estar boa e, por consequência, a minha imunidade vai piorar, que, por consequência, a minha mente vai piorar e isso vai ser um ciclo, uma bola de neve eterna. Tá? A mesma questão que você disse da dor do dependente. Essa dor lhe causa uma culpa. E a culpa lhe causa mais dor. E aquela dor lhe causa mais culpa. E a culpa mais dor. Então é culpa, dor, culpa, dor, culpa, dor. Né? Ele se culpa por estar onde está e aí sente dor. E aquela dor lhe causa mais culpa. E assim vai. Então, nós temos que usar esse círculo, pegar esse tripé e, a partir de hoje, começar a cuidar da nossa imunidade, a cuidar da nossa mente e, por consequência, nós vamos ter uma boa saúde. Tá? Isso aí é o que finaliza, assim, num resumo, a nossa conversa. É fechar essa tríade. Imunidade, mente e saúde. E aí a imunidade entra toda a questão de suplementação, de minerais, de vitaminas, estilo de vida, alimentação, exercícios físicos. E a mente entra tudo que nós conversamos. Parte emocional, parte do trabalho, espiritual também, tá? Faz todo sentido. Isso vai refletir na nossa saúde. E por consequência, quando nós tivermos com uma saúde boa, ela também vai ajudar a nossa mente, também vai ajudar a nossa imunidade. Esse ciclo se fecha tanto para mal quanto para bem. Quando um vai mal, todos vai mal. Quando um vai bem, todos vai bem. Isso é o resumo aí da nossa conversa. Legal, doutor, legal. Acredito que já finalizando, né, esse nosso bate-papo, extremamente produtivo, aprendi bastante com o doutor aí com relação a essas questões relacionadas à suplementação, não só a suplementação para a imunidade, mas a existência também dessa suplementação para a saúde emocional, como o doutor comentou aí do Becalme, que a gente já faz esse acompanhamento há tanto tempo e acompanha os ótimos resultados também desse produto, né, do magnésio bisglicinato aí na alimentação. E já concluindo, para quem está acompanhando, quem vai acompanhar, quem vai assistir depois também essa nossa conversa, pessoal, divulgar essas informações. A gente ainda vive numa sociedade que enxerga essas questões relacionadas à saúde emocional ou como frescura ou como algo marginalizado. Então vamos abrir a nossa consciência, entender a dor que essas pessoas sentem, entender que é uma doença que pode ser evitada, que existem mecanismos para a gente conseguir nos prevenir também dessa saúde, dessas doenças emocionais, e a gente possa enxergar quem sofre com isso de uma forma mais empática e possa levar para a gente e para a nossa família essas informações para que a gente viva aí daqui para frente numa sociedade muito mais feliz. Muito bem, doutor André. Agradeço aí as suas palavras, agradeço aí a contribuição excelente que você fez aí no nosso bate-papo. É muito bom saber que estamos conseguindo levar informação de qualidade para as pessoas, porque hoje eu diria que um grande mal assim que está assolando mesmo a população, eu não sei se isso é mundial ou se isso é brasileiro, sabe? Às vezes eu tenho a perspectiva de que no Brasil as coisas são mais dessa forma.
mas a internet ela está sendo usada hoje em grande parte para promover desinformação ou notícias fakes, tá? E principalmente agora a respeito de saúde. Então nós estamos quase que enxugando a praia, sabe? Remando contra a maré para levar informação verdadeira, informação de verdade para as pessoas. Porque hoje em dia se constrói textos aí em redes sociais muito fáceis. Com um clique você manda para 200, 300 pessoas daquela desinformação e ela se dissemina, né? E quando você vê, tá todo mundo acreditando numa inverdade, né? Então é muito importante pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir que leve essas informações para frente, que leve essas informações para todos que você ama, que você gosta, para que nós possamos pesar um pouco a balança do lado da informação de verdade, tá? Suas palavras, seus agradecimentos aí para a gente encerrar. Só tenho a agradecer ao Dr. Murilo, muito obrigado aí pelas palavras, né, pela aula que nos foi dada nessa noite, agradecer aqui a presença de todos e agradecer também a Ecobé, que nos dá esse espaço para a gente tratar desses assuntos, desses temas, de uma forma tão sincera, de uma forma tão correta, e contando aí com o pessoal para realmente ajudar a difundir essas ideias, essas informações que a gente trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor André. Eu gostaria de parabenizar aqui na nossa live, criar um espacinho aqui para parabenizar a Ecobé. Primeiro, por ser uma empresa que resgata aquilo que é da natureza, uma empresa que tem um foco naquilo que é natural, que é uma suplementação de verdade, tá? Que a gente conhece, a seriedade dessa empresa. E para parabenizar também esse espaço que ela criou aí para a gente levar as informações corretas para o público e para qualquer um que queira se interessar por informações de verdade. Só respondendo aí a pergunta do Laice Lima, perguntando sobre o Bicalme, se pode ser tomadas 2 cápsulas de uma só vez. Pode sim, não tem problema nenhum. Só é bom ter se alimentado um pouco antes, porque 2 cápsulas no estômago vazio pode ter um pouco de incômodo, tá? Mas sem problema nenhum pode ser feito o uso das 2 cápsulas ao dia. Doutor André, mais alguma coisa aí para a gente se despedir? Encerrando. Então tá bem. Agradeço a sua presença, agradeço suas palavras, desejo uma boa recuperação aí de sua cirurgia. Deus abençoe você, a sua família, e Deus abençoe a todos que estavam nos assistindo e que irão nos assistir aí no GTV. Disseminem essa informação, levem adiante e suplementem-se, tá? Façam uso dos produtos porque é muito importante para a nossa saúde. Espero todos vocês na próxima quarta-feira, às 19h30, já no mês de março, onde vamos vir com um tema novo, um assunto novo para todos vocês, tá bom, pessoal? Um prazer estar aqui com o Dr. André e com todos vocês aí na nossa live. Até mais, um forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tudo de bom, doutor. Tudo de bom para sua família também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.